pessoal, beleza? Esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente dos vídeos costumeiros do canal, porque eu vou falar de nostalgia nesse vídeo, mas eu vou falar de uma nostalgia mais específica. Então senta que lá vem história. Semana passada eu estava navegando pelo Instagram, ali de bobeira, quando de repente eu me deparei com a postagem de uma pessoa que eu sigo, e ele estava mostrando algumas edições dos anos 90, algumas HQs dos anos 90. E cara, aquilo despertou em mim na hora uma saudade. Uma saudade desse período específico, os anos 90. Eu era moleque nos anos 90, estava trabalhando com o meu primeiro emprego de carteira assinada. Tinha tido uns trabalhos antes que não assinava carteira, aquele era o meu primeiro trabalho de carteira assinada. E, cara, eu gastava uma boa parte da minha grana com HQs, com livros e com filmes, em sua maioria dedicadas ao gênero horror, terror, que é uma coisa que eu sou apaixonado até hoje. E aquela época era uma época que dava gosto a gente comprar esse tipo de coisa, a gente consumir. Era uma época diferente. Eu não sou muito de me entregar essas coisas nostálgicas, de ficar comparando minha geração, sua geração e essas bobagens. Mas os anos 90 eram diferentes do de hoje. Em primeiro lugar, porque existiam ainda bancas. Existiam bancas de revistas às centenas. Hoje em dia quase não tem banca. Hoje em dia são uns comic shops aqui e ali, umas lojinhas que tem lá no cantinho vendendo umas revistas e que para poder sobreviver vendem uma infinidade de outras coisas, umas tabacarias e tal. Na época não. As bancas existiam com força e tinha muita banca de revista. E você chegava lá, tinha uma diversidade enorme de opções para comprar. E eu consumia demais. E uma certa oportunidade, nos anos 90, essa postagem dessa pessoa me despertou essa saudade. Eu me deparei com duas edições, duas revistas que saíram na época. 3 para ser mais específico, vocês vão entender por quê. E me deu muita saudade e eu vim imediatamente aqui na coleção, procurei elas, peguei, reli algumas para matar essa saudade e pegar esse espírito. Porque certa vez eu fui, não foi nem numa banca, foi numa locadora de VHS. Quem aí lembra das locadoras de VHS? O DVD não existia ainda. O DVD mal estava começando. E eu encontrei essa revista aqui. Horror Show. Cara, eu vi a revista, só tinha um exemplar, eu imediatamente peguei, era meu. Jamais ia deixar passar. Estamos falando de uma época que a internet era um bebê ranhento engatinhando. Era coisinha para poucos. E esses poucos ainda tinham que aturar o fato dela ser discada. Uma época pobre. Então as informações que você podia ter, a diversão que você podia ter da mídia ainda vinha das revistas. E olha essa revista, Horror Show. Essa é a edição número 1. Era uma revista dedicada a filmes, livros e HQs, e a música, e a jogos, e a tudo que tivesse como temática o terror, o horror, o suspense. É óbvio que eu ia comprar. Era uma revista para a época muito bem feita, muito bonita, com um bom papel. As edições eram bem trabalhadinhas, da editora Scala. A editora Scala não era muito conhecida pelo seu capricho, mas na Horror Show, cara, ela caprichou. Essas edições sempre vinham com uma HQ no final, sempre tinha. A edição número 1 veio com uma HQ do Zé do Caixão. E eu me deliciei. Eu li e reli a revista, achei fantástico, sabe? A qualidade, as informações que eu adquiri na época, que hoje em dia, com 2 cliques no meu notebook eu consigo essas informações, mas na época você não tinha como ter. E fiquei, claro, à espreita da edição número 2, desesperadamente, e temendo que eu nunca fosse encontrar a número 2, porque eu morava numa cidade onde nada em matéria de revistas, livros, nada que era bom, nada que era novidade, chegava com regularidade lá. Mas eis que eu encontrei a número 2. No mesmo local, afinal, na mesma locadora.
Comprei, óbvio, também era a única edição, parece que já veio pra mim, eu comprei. Uma ótima edição, falava de Arquivo X, uma HQ no final do Shimamoto, né? Muito legal essa HQ, muito show de bola, muitas matérias, uma matériazinha com o 2 Bytes, gosto dessa banda, conheci por esta revista, né? E a Aldeia dos Amaldiçoados, muita matéria, muita informação, fiquei felizíssimo, fiquei esperando a número 3, e aí aconteceu uma coisa curiosa, que já foi, pra mim na época, já ligou a luz de alerta, de eu descobrir que não ia durar muito a revista. Porque eu não encontrei, na verdade, a número 3. Eu acabei encontrando a edição número 4 antes da número 3. E aquilo já me despertou que eu não ia mais achar a revista tão cedo. Eu vou mostrar pra vocês a número 3, vou mostrar pela ordem, mas a que eu comprei primeiro na época foi a número 4. Então essa é a número 3, com a Judy Strang na capa, né? Famosíssima no mundo do terror. Quem conhece, né? Quem curte sabe. Sempre o mesmo esquema, uma HQ no final, muitas matérias, né? Vinham sempre com um pôster, eu acho que eu nem mencionei isso, né? Sempre tinha um pôster, eu nunca tirei nenhum dos pôsteres, né? Sempre vinha com um pôster para meninada ficar feliz. E depois eu encontrei a número 4. Né? Depois não, né? Desculpa, antes eu já havia encontrado a número 4. Que aqui houve uma inversão. A número 3 chegou pra mim depois da número 4. E depois disso, nada. Nunca mais apareceu a Horror Show. Eu fiz umas pesquisas rápidas há um tempo atrás. Pelo que eu descobri, nunca houve mais do que 4 edições mesmo. Ela durou 4 edições. Não teve mais. E por alguma razão, ela teve uma espécie de metamorfose, como se fosse uma segunda vida. Porque um dia eu fui a uma banca, na cidade vizinha, e olha o que eu encontrei. Terror Magazine. É o mesmo Horror Show, da mesma editora, inclusive, a editora Scala. Mesmo Horror Show, mesmo tudo, mesmo tipo de material, mesmas matérias, mesma questão de ter uma HQ, só que com outro nome. Não sei ao certo o que aconteceu, por que mudaram, mas essa eu encontrei a edição número 1 e nunca mais encontrei outra. Também, pelo que eu fiquei sabendo, nunca houve outra edição. Acho que tentaram dar uma sobrevida para a antiga Horror Show, mas não deu certo. Mas eu não tenho certeza disso. De qualquer maneira, é claro que eu comprei. Tenho todas elas até hoje. E, cara, eu gosto demais. De vez em quando eu ainda sento para ler. E nesses mesmos anos 90, tão recheados de revistas, de novidades, de coisas, eu encontrei esta coisinha aqui, que na verdade foi ela que me despertou essa nostalgia, porque foi uma destas que essa pessoa postou no Instagram e me fez relembrar. Beavis and Butthead, em quadrinhos. Alguém sabia que já tinha sido publicado no Brasil essas pérolas? Pois foi. Essa aqui é uma espécie de almanaque, uma junção de várias edições. Foi a primeira que eu encontrei. Também na hora foi tipo amor à primeira vista. Eu vi e imediatamente comprei. Na época, lembrando, eu não tinha acesso à MTV. Lá em casa a gente não tinha antena parabólica e o sinal para pegar a MTV de qualquer outra maneira não existia, era uma bosta. Então eles passavam na MTV, mas eu nunca assisti. Eu vim conhecer eles primeiro, então, pela mídia impressa, pelos quadrinhos. São da mesma editora Scala, né? A mesma da Horror Show, da Terror Magazine, só que aqui a editora Scala aí, talvez embalada pelo fato de que era muito escrachado o Beavis and Butthead, de que eles passavam uma ideia de loucura, de não ser sério, os caras decidiram ser porcalhões. Porque a revista era de papel jornal, né? Umas edições com um colorido bem acentuado, mas de péssima qualidade. Aqueles balões recordatórios que você tem às vezes com informação, alguma coisa assim, eram muitas vezes tão mal feitos que eram apagados, você não conseguia ler o que estava escrito ali. A revista é cheia de referências nas histórias, nos cantos, nas bordas. Sempre tem alguma referência, alguma coisa para você prestar atenção, como essa página aqui, por exemplo. Vocês podem ver aqui um monte de coisa, só que às vezes você simplesmente não conseguia ler o que estava ali,
tamanha a má qualidade da impressão da Editora Scala. Né? O capricho com a Horror Show sumiu aqui. Outra curiosidade que me chamava a atenção, infelizmente nem todas as minhas revistas estão num bom estado de conservação, mas outra curiosidade é que a Editora Scala parecia não saber bem o que colocar no selo da revista aqui do lado. Porque em algumas ela colocava Marvel Humor, em outras ela colocava só Marvel Comics, e teve algumas que ela colocou Marvel Absurd. Tipo, elas não sabiam, os caras nem sabiam o que estavam fazendo. Né? A tradução era razoável, mas o letreiramento era horrível. E na época isso me incomodava. Isso não passava despercebido, né? Por mais molecão cabeça de vento que eu fosse, e por mais deslumbrado que eu ficasse com a oportunidade de conhecer de alguma maneira os famosos Beavis e Butthead, mas na época me incomodava essa má qualidade. Só que hoje em dia não. Hoje em dia eu fico pensando que tinha que ser assim mesmo. Porque essa é a lembrança gostosa que eu tenho. De uma revista que se referia a personagens que eram tão malucos, tão politicamente incorretos, tão sem noção, que até a revista era sem noção e era zoada. Né? Eu acho que isso dá um certo gosto, um certo sabor que eu não teria se fosse uma revista muito certinha. Né? Se ela tivesse sido uma revista muito bem editada, muito bonitinha, talvez eu não tivesse esse gosto. Eu vinha conhecer a versão animada, eu vinha poder assistir Beavis e Butthead apenas muitos anos depois, pela internet, assistindo no YouTube ainda. Gostei, claro, mas a lembrança que sempre permaneceu são dessas revistas da Editora Scala e sua qualidade tão desleixada quanto os próprios personagens. Hoje em dia as pessoas falam muito de South Park, Simpsons e outros tantos desenhos que consideram politicamente incorretos, consideram pesados, às vezes até, não sabem o que era Beavis e Butthead, os espancadores de animais e tarados malucos que eram, né? Quem conheceu essa época sabe o que era louco de verdade. E saudade dos anos 90, saudade da época que se podia ir numa banca e encontrar de verdade variedade. Saudade da época em que se podia encontrar uma banca, né? É isso. Só queria dividir isso aí com vocês, essa minha nostalgia. Fui.